Olá, ouvinte. O Sarau de Palavras hoje vai sobrevoar 3 termos bem importantes, mas no sentido um pouco distinto do que estamos acostumados a ouvir. Vamos falar sobre a mão, a rocha e a escrita. Na verdade, a mão e a rocha têm uma relação bem curiosa com a escrita. A mão como um instrumento de exercício da escrita. Com a mão, escrevo. Com a mão, fio. Com a mão, teço. É importante a gente lembrar o sentido de texto. A origem da palavra texto, que vem de tessitura, ou melhor dizendo, do verbo tecer. Quando eu me aproprio da escrita de um texto, é como se eu estivesse com linhas em mãos. Linhas que se entrelaçam, formando uma peça de roupa. Assim é o texto. Uma letra que se une a outra, que se une a outra e mais outra, formando palavras. Palavras que são ações, palavras que são objetos, coisas, palavras que são sentimentos, abstrações, sensações. As palavras que se unem formando frases. Uma palavra junto a outra e mais outra vão se unindo, se entrelaçando como se fossem linhas e formando frases. As frases, por sua vez, se organizam uma após a outra e mais outra, formando linhas de parágrafos. E os parágrafos, finalmente, se alinhavam. As letras que se uniram e que formaram palavras, e as palavras que formaram frases, e as frases que compuseram as linhas se transformaram em parágrafos, formando um todo chamado texto. Agora a gente vai tocar um pouco, fazer uma referência a um assunto que eu acho indissociável de qualquer pessoa que queira conhecer, apreciar, contemplar, investigar a escrita mais a fundo, que se chama A Pré-História do Livro, encontrada no grosso volume da obra A Palavra Escrita, uma obra publicada em 1957 por Wilson Martins. Nesse calhamaço de páginas, nesse volume robusto, há uma versão curiosa sobre os laços entre a mão e a linguagem. Consequentemente, essa linguagem tocando a escrita. Há um trecho do livro que diz assim: foi a linguagem que permitiu a invenção da mão. E continua: na mão e na linguagem está contida toda a história do homem, da humanidade. Diz Wilson Martins, em A Palavra Escrita, na página 8, a seguinte citação, que nos fascina. Olha o que ele fala. É que a mão começou a sentir os objetos quando os primeiros nomes começaram a lhes dar uma existência, se não autônoma, pelo menos desligável do conjunto indistinto em que antes disso se perdiam. Então foi um encontro muito feliz quando eu me deparei com essa citação e com essa associação, esse alinhave tão fenomenal da mão com a arte da escrita. E aqui eu aproveito para fazer minhas as referências do historiador e teórico francês Henri Faucillon, no seu ensaio Elogio da Mão. Elogio da Mão, com pouco menos de 40 páginas. Em breve eu narrarei aqui para vocês, porque vale a pena tocarmos mais a fundo no papel da mão, tecendo o texto, tecendo as palavras, tecendo as ideias. Sobre a rocha,
eu começo tocando na ideia dos homens da Idade da Pedra. A ideia, a descoberta que eles fizeram da necessidade de eternizar seus feitos de caça, com descrições em gravuras ou em figuras feitas nas rochas. Aí a gente faz uma visitinha à arte pictórica, as pinturas rupestres, né, dos homens, dos caçadores da Idade da Pedra. Eles tinham o ideal, com essas descrições, de que a memória de um homem ela pode ir além de sua vida corporal, pelas façanhas que tiver fabricado e praticado e de que tiver dado conhecimento aos outros. Abre aspas e fecha aspas. Esta citação, que consta no livro Uma Outra Pérola sobre a Origem da Escrita, A Palavra Escrita e Sua História, escrito por Hernani Donato. Essa ideia, né, de eternizar, de imortalizar seus feitos, suas ações para si próprio e para o seu próximo, essa ideia, né, de figurar as ações, a ideia de fazer figuras, como diz o Hernani Donato, tem a ver com o desejo dos caçadores que se estenderiam a todos os homens da terra mais adiante, que é o desejo que a escrita também se apropriou, de imortalizar, de eternizar, de registrar ideias, ações, acontecimentos, fatos, episódios da vida cotidiana, da vida diária, da humanidade, do planeta, da sociedade, da realidade. Então vejamos aí o quão está entrelaçada a escrita com a mão, a escrita com a rocha. E se punham esses homens, esses caçadores, a representar suas proezas, suas lutas, os perigos vencidos no dia a dia. E representavam com facas de pedra, com chifres, com ossos, com pontas de lanças, em desenhos nas paredes das cavernas onde eles viviam. Eles saíam, na verdade, rabiscando esses feitos, esses momentos surgidos tanto de suas ações quanto de suas observações. A caça, ela necessita de um momento bem substancioso de observação. Então aí eles saíam ali desenhando, figurando os seus feitos, para que não fossem nem por eles esquecidos e para que ficassem também grafados ali, gravados, eternizados na memória do seu povo e dos seus descendentes. E aí vem a escrita, que haveria de carregar para todo sempre essa ideia de eternização e de imortalização dos feitos da humanidade. Aí a gente toca naquela citação célebre e atemporal: morre o homem, fica a obra. A ideia de imortalidade da obra. E assim, essas descrições em pinturas, essa técnica, né, de transmitir pensamentos, cenas cotidianas, acontecimentos da vida diária por meio de desenhos, gravuras de mamutes, de rinocerontes, de cavalos selvagens, de lobos, de ursos, de leões, de todo aquele universo que cercava a realidade dos homens, dos caçadores, naquela época da humanidade chamada de Idade da Pedra. E essa escrita figurada, ou a arte da pictografia, lembrando só que pictografia vem do latim pictus, que significa pintado, mais a origem grega de graphe, do termo graphe, que significa descrição. Então, esses desenhos nas rochas, essa arte pictórica, nada mais são e foram do que descrições pintadas. Era a vida, era o dia a dia, era o cotidiano, era a realidade daqueles homens descritas, contadas em detalhes
formas, cores, tamanhos, ações, por meio dos desenhos nas rochas. As conhecidas pinturas rupestres da Idade da Pedra, que aparecem na história da palavra escrita como a primeira linguagem escrita. Isso que o Sarau de Palavras queria trazer para vocês, essa referência dessas pinturas como a primeira linguagem escrita que a humanidade conheceu. E a rocha como o primeiro livro, assim como a primeira tela de pintura de que a humanidade teve conhecimento. Muito importante a gente pensar, saber e se apropriar desse conhecimento da rocha aí, figurando, funcionando na história, na pré-história do livro, como o primeiro momento livresco do mundo, da humanidade. E aí eu fecho essa nossa conversa de hoje com uma citação que está lá, na página 9, dessa pérola que se chama A Palavra Escrita e Sua História, que Donato nos trouxe para que a gente pudesse ter origem também na escrita da humanidade. Entrelaçar essa origem à nossa própria origem. A citação diz o seguinte: a rocha pode ser considerada como o primeiro livro de que se serviu a humanidade e também a primeira tela de pintura, porque o homem soube encontrar vegetais e minerais que, reduzidos a pó e em seguida misturados à água e aplicados às pedras, produziam belíssimas cores que resistiram à passagem de milênios. Da rocha, o homem passou a desenhar a princípio e depois a esculpir os mesmos motivos em marfim ou na cornadura das renas. Da escultura, com auxílio de pontas aguçadas, passou a fazer estatuetas rudimentares em osso ou marfim. A partir desse momento, estava ele pronto, o homem, para dar mais um passo no caminho para o alfabeto. Nossa próxima conversa, tocar no alfabeto e, consequentemente, dar continuidade aí, a partir da origem do livro, do primeiro livro do mundo, tocar na origem da escrita. Até o nosso próximo encontro.